Programa Fim de Tarde. Valmir Brasileiro. Vamos nós aqui retomando a informação aqui no seu fim de tarde. Muito bem, em nome aqui de Oral Sorriso, a sua clínica odontológica lá do Portal de Fátima. E você já sabe, hein? Você quer aquele atendimento dentário, aquele atendimento odontológico lá do Portal de Fátima, no sabadão, então você já sabe, sábado tem atendimento lá na Oral Sorriso. Você liga, agenda no telefone que você não pode perder. São 9881 4223. Oral Sorriso tá lá atendendo você também no sabadão a partir das 8 horas da manhã e também indo até às 12 horas, tá certo? Oral Sorriso, a sua clínica de implantes na cidade de Araguari. Muito bem, Silvio, hoje nós temos aqui presenças ilustres, não é isso? Tá aqui o secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal, nosso querido Rafael Guedes. Temos aqui hoje a Tereza Griepe, secretária de Saúde de Araguari, e temos também aqui o prefeito que vai falar com a gente daqui um pouquinho, trazendo assuntos importantes sobre a saúde de Araguari. Muito bom, né, Silvio? Valmir, é muito bom falar sobre saúde, é muito bom saber como que está a saúde da nossa cidade, né? Nós temos aí a campanha de vacinação, como é que está a vacinação na cidade de Araguari, como é que está o atendimento. Então, lembrando bem, pessoal, que essas entrevistas, elas fazem parte daquele cronograma aqui que nós traçamos com a Prefeitura Municipal, através do prefeito Renato, de estar toda quarta-feira aqui conosco, com apoio do secretário de Comunicação, Rafael Guedes, que gentilmente tem acompanhado, feito todo esse trabalho nos bastidores para que esse evento aconteça todas as quartas-feiras. E hoje, falando de saúde, né? Vamos receber aí, eu acho que, Renato, vamos fazer o seguinte, né? Vamos ser bem cortês, né? Vamos pegar o boa noite primeiro da nossa querida e bela, essa competente secretária Tereza Cristina Greve. Tereza, sinta-se à vontade, mais uma vez, ao vivo e a cores aqui no fim de tarde da Mais FM. Muito boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite, Valmir, a todos os ouvintes da Mais FM. É sempre um prazer estar aqui podendo conversar um pouquinho com vocês sobre a saúde da nossa cidade. Isso mesmo, né? E também o nosso Renato, né? Semana passada ele não teve, ele já avisou, mas a entrevista foi boa, viu, Renato? Falamos demais aqui sobre esporte, entrevista muito boa, Rafael até presenciou também, e hoje o senhor firme a cores aqui. Muito boa noite, prefeito, tudo bem? Tudo tranquilo? Boa noite, Silvio, boa noite, Valmir, todos os ouvintes que estão aqui com a gente hoje, mais uma vez nos acompanhando. Dentro dessa proposta nossa, a gente começou aí já as festividades, né, para os nossos 137 anos, vindo aqui toda quarta-feira até a gente completar o dia do aniversário em si, que inclusive vai ser numa quinta-feira com o nosso show do Vitor e Léo e várias outras atrações aí. Nós estamos aqui hoje para falar de saúde e, graças a Deus, apesar de saúde estar sempre nas pesquisas do Brasil como um dos principais problemas que a gente tem, desafio que a gente tem para resolver, nível Brasil, que é saúde, segurança e educação, mas hoje, diferente de 4 anos atrás, nós temos números muito interessantes e positivos para mostrar para a nossa população. Não só o número, mas o sentimento da nossa população que a gente está entregando para elas. Verdade, sabe, eu e Valmir, até no primeiro bloco, a gente comentava aqui, Renata, Tereza, ouvintes, falando que a gente quase não vê, sempre tem alguma reclamação ou outra, mas tem ficado, né, Valmir Brasileiro, tem tido até elogios por parte da saúde da cidade, né? Nós temos comentado muito isso aqui, prefeito e Tereza, que nós do rádio é que recebemos mais reclamações, informações sobre a questão de saúde. E hoje, graças a Deus, a gente não está tendo isso mais. Nós do rádio hoje estamos assim, com muito poucas reclamações. Inclusive a UPA hoje parece que está sensacional, né, prefeito? Valmir, é interessante, eu sempre falo isso para a nossa população quando a gente tem uma oportunidade, que a gente tem que lembrar o que nós tínhamos 4 anos atrás, né? Nós tínhamos um cenário
que talvez foi um dos piores que a humanidade viveu com a pandemia, assumimos com pandemia, mas mesmo assim tinha apenas uma UPA ali, sem uma gestão de fluxo de pessoas, na maneira que a gente vai receber, acolher o paciente. Não tinha um hospital Padre Júlio que faz aquele trabalho de retaguarda e, na prática, o que é para o nosso cidadão entender? Na prática, é o Hospital Padre Júlio existindo para pegar aqueles pacientes que ficavam nos corredores da UPA. E olha que o nosso hospital hoje, o Padre Júlio, está indo para 40 pacientes. 40 pacientes. Estive lá hoje. Exatamente. E nós tínhamos uma UPA, Valmir, que você, às vezes, ali no corredor, se um dia, dando apenas exemplo, a pessoa que estivesse ali no corredor, você imagina o Valmir ali no corredor, esperando por uma cirurgia, e às vezes tinha um médico lá em Ipatinga, a 800 quilômetros, 700 quilômetros aqui, e ele estava fazendo a regulação. O que é a regulação? Aquele médico que chega e faz assim, ó, esse aqui vai para tal hospital de acordo com a doença, com a gravidade do problema dele. Agora não, nós temos uma regulação custeada pelo município, e é aquele médico que conhece a realidade, ele sabe para que serve o Padre Júlio, ele sabe todas as potencialidades, capacidades que tem o Sagrada Família, e sabe também do que a Santa Casa vai poder receber. E isso ajudou muito. Isso na prática é o quê? É o Valmir não ficando 12, 14, 30, 40 horas no corredor de uma UPA. Secretária, é esse projeto Fast Track, é isso mesmo, né? Isso realmente melhorou a UPA? A senhora tem acompanhado, a senhora tem visto, tem ido lá? Como é que fala um pouquinho também a mais desse projeto? Porque o prefeito falou muito bem aqui, né? Eu acho que foi a partir desse mês, né? Foi esse mês que começou, não foi isso? Foi esse mês que começou, mas esse trabalho que vem sendo feito na UPA, né, prefeito? Ele vem sendo feito ao longo do último ano, então a gente teve uma melhora muito grande na UPA ao longo do último ano, e um pouquinho antes de vir para cá, prefeito, eu estava tentando remediar uma briga na UPA, porque nós trocamos as camas da UPA e ainda temos algumas camas que são mais antigas. 2 pacientes estavam brigando agora há pouco por conta da cama elétrica. Nós estamos recebendo agora, dentro do próximo mês, o restante das camas para que a gente possa substituir todas as camas. Mas nós viemos numa crescente da UPA, e aí, como o Valmir falou, hoje a gente quase não tem reclamação, porque foram feitos vários trabalhos dentro da UPA para desaguar nesse processo que nós temos hoje. Dentro do último mês, nós instalamos um corredor de fast track dentro da UPA, que atende e medica o paciente, que é aquele paciente verde ou azul, né, que ele é o paciente que ficava mais tempo dentro da UPA, então a gente trabalha, acolhe, trata ele rapidamente para ele sair de dentro da UPA e poder ter o encaminhamento dele mais rapidamente. E agora, no mês de aniversário da cidade, nós teremos também de volta o consultório odontológico dentro da UPA, que parou de funcionar quando era o pronto-socorro e veio a UPA, e agora a gente devolve para a unidade de pronto atendimento o consultório odontológico, para, nos casos de urgência e emergência, a nossa população poder ter o acolhimento aí durante o período da noite, nesse primeiro momento, e finais de semana e feriado. Ainda falando sobre esse atendimento, Tereza, sobre o Fast Track, a senhora buscou isso fora em grandes hospitais do país, não é isso? Tem um modelo que veio para Araguaí e deu muito certo, né, secretária? Exatamente. Este modelo de Fast Track, ele é um modelo que iniciou com o sírio-libanês, ele foi implantado em diversas emergências que tinham graves problemas no Brasil inteiro, e a gente trouxe agora para o município, e todos os usuários que têm passado pela UPA têm elogiado bastante. Então a gente vai manter ele por mais um tempo e está medindo aí os desfechos, e em breve nós teremos aí mais novidades também na UPA para poder trazer um melhor atendimento na urgência e emergência para a nossa população. Que bom. Prefeito, Araguari, secretário, teve um papel relevante com a questão da vacinação. Logo que surgiu a vacina contra o Covid, a gente via aqui no aeroporto municipal algo que fez história nessa cidade. Exatamente. E também não só em Araguari, mas que em todo o Brasil. Fomos referência nisso daí. E a vacinação é muito importante. A gente viu aí campanhas e mais campanhas. Eu queria que vocês vão falar sobre vacinação. Como é que está a vacinação na cidade? E outra coisa também. Araguari avançou demais fazendo essa questão da educação com a saúde na vacinação. Vamos falar sobre vacinação? Como é que está a vacinação aqui na cidade de Araguari, prefeito e secretário? Pois é.
eu já inicio falando o seguinte: a vacinação, hoje eu estava com a Tereza, a gente estava reunido, Silvio, para falar assim, como que que tem que surgir assim, ideias para a gente fazer uma abordagem, para fazer chegar, igual foi citado nível Brasil, viu? Sim. Uma ação de governo que nós fizemos aqui, que foi essa lei que a gente dava o 14º salário vinculado à cobertura vacinal. Então você pega a educação junto com a saúde, trabalhando de mãos dadas, e graças a Deus foi um sucesso na nossa rede municipal de educação. Exato. Só que você concorda comigo que nem todas as crianças e adolescentes às vezes estão nas nossas escolas municipais. E aí a gente tem algumas janelas que a gente tem que avançar, que tem que fazer acontecer a nossa vacinação. O Brasil hoje está vivendo um problema seríssimo de cobertura vacinal. Quanto maior a cidade, é mais difícil. Então, hoje nós temos um desafio, o Brasil e outros países, mas trazendo para o Brasil e trazendo para a nossa realidade de Araguari, nós temos como meta, eu falei até hoje para a Tereza, nós temos que fazer assim, um case de sucesso a nível nacional, um caso de sucesso, sair, que seja no Jornal Nacional, mas nós vamos ter que fazer chegar e alcançar os 95%. Mas para alcançar, tem uma coisa importantíssima. Se o pai e a mãe não entender que isso aí não é uma obrigação, é um dever, é o dever do prefeito, é o dever da secretária de saúde, mas é o dever do pai e da mãe também fazer a vacinação, a cobertura vacinal acontecer na sua casa, no seu lar. Porque é uma vacinação dessa, uma cobertura vacinal dessa que vai evitar várias doenças graves no decorrer dos anos aí futuros para a sua própria família. Então a gente tem que estar hoje de mãos dadas com isso. A Tereza vai falar um pouquinho das ações que a gente vai começar. Hoje nós recebemos um presente voltado para a vacinação. Vou deixar ela falar aqui do Vacimóvel. Exatamente. Hoje nós recebemos o Vacimóvel, nós temos feito diversas ações, assim como o prefeito falou, num projeto muito disruptivo por parte do prefeito. Foi lançado o 14º salário, né, que amplia aí as estratégias, e nesse ano a gente tem avançado muito. Hoje nós estamos conseguindo bater todas as metas vacinais que são instituídas pelo Ministério da Saúde, e para isso, nós recebemos hoje o Vacimóvel, que são para ações extramuro. Então, para a gente poder vacinar mais nas escolas, vacinar mais perto do mercado municipal, nas empresas, né? Então, em todas as ações que são feitas fora das unidades básicas de saúde, porque hoje a gente sabe que existe uma movimentação para que não haja vacinação. Então, a gente precisa, sim, do apoio dos pais, dos familiares, para que eles estejam indo vacinar. E, para isso, agora, com o Vacimóvel, a gente aproxima mais da população, podendo alcançar aí melhor essas metas. É interessante, então já é feito ações, né, na cidade toda, nos bairros, na rua Rui Barbosa, porta de banco, fazendo a vacinação. Esse Vacimóvel agora vai ajudar mais ainda, né, secretária? Vai ajudar mais. Como o Silvio bem lembrou, nós fizemos ações na cidade inteira, né? No Pica-Pau, na frente do Mercantil, lá no centro da cidade, na frente do mercado municipal, em quase todas as empresas do município. E agora o Vacimóvel facilita, porque a gente consegue levar para todos os locais, porque é possível fazer, inclusive, as vacinas como a vacina da dengue, que a gente não consegue levar para dentro das escolas. Com o Vacimóvel é possível. A senhora falou que a UPA agora volta com atendimento odontológico. E a gente sabe que tem um projeto muito bom aí, que acontece, que é o projeto Sorriso Estrela. Dá para falar um pouquinho sobre isso para nós também? Como é que tá? Como é que vai ser? Porque parece que vai ter atendimento não só nos dias de semana, não é isso? Isso mesmo. Esse projeto é um projeto que o prefeito desafiou o município a melhorar o sorriso da nossa população esse ano, né, prefeito? E assim também, a Tereza até falava, desculpa, Tereza, complementando aqui também o que você já vai falar, mas Tereza preocupava bastante, eu também, a gente conversava, porque você imagina aquele trabalhador, quem está ali no Novo Horizonte, quem está lá no Bela Suíça, no bairro Amorim, que está trabalhando o dia todo e às vezes anoitece ali e vai jantar uma dor de dente. Nós pensamos nesse momento nesse paciente, aquela dor de dente que... E aí, para onde que ele vai?
Às vezes não tem plano de saúde, tá todas as clínicas fechadas. Eu falei, a gente precisa pensar nessa pessoa, nesse pai, nessa mãe. Imagina uma mãe com a criança com dor de dente de noite numa sexta-feira. É difícil. Ela vai estar na UPA agora e ela vai ser atendida. Que bom. Exatamente, esse é um projeto que vai trazer muito acolhimento, porque nem na rede privada aqui em Araguari nós temos atendimento de urgência e emergência à noite e finais de semana. Então o consultório odontológico dentro da UPA vai poder... Como o SUS é para todos, né, Tereza? Não se Exatamente. assuste, você vai ver, assim, é lógico que a gente nunca torce para ninguém ficar doente, mas você vai ver que vai ter pessoas ali de altíssimo poder financeiro que vai estar parando às vezes na UFA, numa urgência e emergência, na odontologia, porque não tem. Qual clínica hoje que está 24 horas da odontologia? Isso na UPA Mas- vai ser 24 horas, secretário? Na UPA nós vamos funcionar nesse primeiro momento Tá. das 18 à meia-noite, Certo, sábados, domingos e feriados das 7 da manhã às 7 da noite. sei. E depois, medindo aí o desempenho do projeto, quem sabe a gente consegue ampliar, né, prefeito, e colocar dentro das 24 horas. Tá. Além da UPA, tem outros postos também que atendem também durante o dia, secretário? Além da UPA, nós temos consultório odontológico em todas as nossas UBSFs e também dentro da policlínica. E esse ano avançando aí para a melhoria do sorriso da população, né? E do bem-estar da saúde bucal, lembrando que quando a gente fala da saúde bucal, a gente não está lembrando única e exclusivamente só do sorriso da pessoa ou de uma questão estética, mas a gente envolve uma questão alimentar que é muito importante. Então, nós temos feito uma ação todos os sábados com diversas unidades de saúde, elas vão migrando conforme o dia do mês, né, conforme o sábado do mês, e nós temos atendido aí um grande volume da população para poder melhorar aí a saúde oral, né, da população. E esse trabalho também vem conquistando aí a população que tem conseguido um acesso facilitado e melhorando a condição da saúde dos familiares e principalmente das crianças que precisam começar aí com a escovação precoce, né? E muitas vezes a gente vem acompanhando que os pais não têm tempo de ensinar a criança a cuidar certo dos dentinhos, então a gente também tem avançado bastante nisso. Que bom. Vamos mudar de assunto e dentro da saúde ainda. Vamos falar sobre farmácia municipal. Primeiro, como é que está a farmácia municipal? Aquele prédio ali, a gente vai ter um outro local. A farmácia, como é que está a questão? Porque a gente também, prefeito, recebia muita reclamação, né, Valmir? Sobre, tá faltando, e também até deu uma parada. Hoje a gente não vê quase reclamação sobre a farmácia. Né? Como é que vai? Exatamente. Como é que está a questão da farmácia? Fala para nós. Vamos falar da farmácia. Só um detalhe que eu queria esclarecer para a nossa população que está ouvindo. Mamãe aí de casa que está nos escutando. E às vezes está querendo levar seu filho, sua filha de 10 anos, para cuidar dos dentes, para tratar dos dentes. Nós temos um trabalho que é feito, sempre foi feito, nas unidades básicas de saúde, na própria policlínica, que daí às vezes vai fazer um tratamento do dente, tudo, que graças a Deus a gente está melhorando muito na abordagem que a gente faz com esse paciente. O caso que nós vamos tratar ali na UPA é o típico caso da UPA, urgência e emergência. Então, não tem como, eu vou ficar levando meu filho todos os dias lá para fazer o tratamento Não é dos por dentes. esse lado, né, Renato? Aí vai ter um caminho diferente, que é aquele caminho pela unidade básica de saúde da família, e depois também na policlínica, mas urgência e emergência nós vamos ter lá à disposição. Por isso que a gente vai ter aquele plantão noturno, iniciando das 18 Às 24. às 24 horas, e no final de semana eu falei, vamos colocar 12 horas, para a gente também otimizar o gasto público, né? Então, 12 horas num sábado, 12 horas, se uma pessoa começou a ter a dor de dente ali na madrugada, ela já vai estar no sábado cedo lá. Agora vamos lá para a nossa farmácia municipal. Farmácia municipal, minha gente, eu até aproveito aqui para poder divulgar. Nós, não é só a Prefeitura de Araguari, vários órgãos do governo federal, do governo do estado, às vezes aluga prédio, né? Aluga alguns prédios, edificações, para colocar ali o serviço acontecer. Então nós aqui em Araguari não é diferente, temos vários prédios alugados. Lá onde é a farmácia municipal está alugado. E às vezes o pessoal, por que é lá? Por que é lá? Eu também fico indignado quando eu vejo lá aquele tanto de gente esperando. Eu falei, nós temos que mudar daqui.
Mas é uma dificuldade muito grande de você encontrar um prédio adequado, né? Que acolhe da maneira que tem que acolher o nosso cidadão. Então foi uma luta para chegar nesse momento que eu falei assim, olha, vamos fazer um edital bem feito, um edital que tem que, não é só receber bem o paciente, mas também tem que acondicionar os nossos medicamentos, ter um gerador lá, porque se faltar uma energia, aquela coisa toda. E a gente lançou agora, a expectativa nossa é que nós vamos ter assim, um prédio muito bem assim, construído e adaptado para aquilo que a gente espera de uma farmácia municipal. E aí, é até interessante que, eu até falei esses dias, você vai conversar, quem tem um prédio assim, assim, assim? Nossa, não, vou arrumar. Passa um mês, 2 meses, ninguém arruma. Fulano, você que tem muitos imóveis, você não tem um prédio assim, assim? Não. Então nós publicamos o edital, tá lá, quem tiver imóvel, quiser dar uma olhada, assim, a gente traçou um perímetro, vamos dizer assim. Porque eu não posso colocar um exemplo, se eu colocar uma farmácia municipal, vou dar um exemplo, eu coloco lá no Jardim, lá no Panorama. Pô, e aquele morador lá do Novo Horizonte? Vai ficar muito longe. E se eu colocar uma farmácia municipal lá no Amorim? E o morador de São Sebastião? Então nós temos que colocar numa área mais central. Qual foi a área que nós delimitamos para a gente fazer essa nova locação aí da farmácia municipal? Você pega a Avenida Bahia, imagina a Avenida Bahia, aí você vai pegar a Avenida Batalhão Mauá, indo mais ou menos num traçado até lá na Avenida Mato Grosso. Mato Grosso, ali Belchor de Godoy, aí depois Belchor de Godoy, Mato Grosso, depois Minas Gerais, Avenida Bahia. Então, nesse quadrante, quem tiver um prédio que estiver nas condições que a gente colocou lá no edital, nós vamos fazer a contratação para ter uma nova farmácia. Então, a ideia aqui é que a gente tem um prédio que realmente, se Deus quiser, já nas próximas semanas aí, que tenha espaço para receber bem os nossos cidadãos lá, os nossos usuários, para ter os guichês ali de atendimento adequado, para que tenha também até um espaço ali para poder estacionar uma moto, uma bicicleta, que seja um carro, e ficar da melhor maneira possível. Porque hoje, a nossa farmácia municipal, qualquer um que passar lá, numa segunda-feira de manhã, numa quarta-feira de tarde, igual eu passei hoje, vocês vão ver o serviço que faz para a nossa população. É muita gente que usa e assim, a gente vê o tanto que as pessoas precisam, mas ao mesmo tempo dá gosto de ver o trabalho que os nossos servidores fazem ali para prestar aquilo tudo para a nossa população. Então, prefeito, o senhor quer mudar de qualquer maneira. Não dá onde está, não dá mais, né, prefeito? Não dá. O senhor já viu algum lugar assim que o senhor achou que pode ser adequado para receber essa farmácia, prefeito? Olha, eu e a Tereza ficava andando, às vezes pegava o carro e a gente ficava campeando aí, onde que pode ser tal, vários, assim, locais a gente imagina, só que às vezes não tem a acessibilidade, que é requisito legal para um prédio público. Então são várias coisas. Daí às vezes a pessoa, não, eu tenho um prédio, daí você vai ver lá, não tem a escritura, tudo pronto para poder. Então tem essas dificuldades legais, burocráticas, mas eu acredito que nesse quadrante que nós colocamos aí, a gente já tem mais ou menos, eu imagino que as pessoas vão participar, mas a gente já tem uma expectativa que com certeza agora nós vamos ter uma farmácia municipal adequada para o nosso cidadão. Deixa eu perguntar para a Tereza. Tereza, muito se falou na questão da distribuição do remédio no local. Por exemplo, na UPA, num posto de saúde. Foi feita alguma coisa nesse sentido, Tereza? Isso, complementar a atividade da locação da farmácia, que a sessão pública ocorrerá no dia 18 de agosto. Então a gente espera que no dia 18 a gente já tenha exatamente o local onde vai ficar a farmácia. Nós estamos ampliando em 4 UBSs a farmacinha nesses bairros, né? Que são a farmacinha lá no São Sebastião, no Novo Horizonte e mais 2 outras unidades. Uma é a do Miranda, que já tem, que nós vamos manter, e a do Amorim. E também ampliando a farmacinha da Policlínica, que vai ficar aberta agora até às 21 horas. A gente já está terminando de fazer essa organização com as farmacêuticas para ampliar também a atenção da Policlínica. Dentro da UPA hoje, dentro do corredor de Fast Track, a pessoa já sai com o remédio e agora também
também nas próximas melhorias que nós estaremos implantando dentro da UPA, a ideia é que a gente coloque uma farmácia dentro da UPA para todo paciente que necessitar de alguma medicação da UPA, né, que for elegível para a UPA. Então ele já sai dali com a medicação dele, para também evitar que ele vá na farmácia. E nós temos diversos relatos de caso de mães, principalmente, que não têm condição de comprar o remédio na sexta-feira. Então, ela vai na UPA, usa a UPA na sexta-feira e ela só vai conseguir pegar a medicação do filho na segunda-feira na farmácia municipal. Então, a gente também está pensando nessa estratégia para poder fazer com que ela saia da UPA já com a medicação, como ocorre hoje no Fast Track. Fazer uma observação aqui, se vocês me permitem. Isso aí é em todo local, mas vamos aqui para Araguari. Às vezes o pessoal pergunta, e aí, como é que está a saúde de Araguari? Graças a Deus, Silvio, graças a Deus, a maioria das pessoas, às vezes tem gente que passa uma vida sem ir ao médico. Então não é todo mundo que está indo na UPA a todo momento. É lógico que UPA só vai para lá quem tem problema. Você concorda? Ninguém vai para lá para... Nossa, passear, eu preciso ir lá para passear. E quem está com problema, encontrando várias pessoas com problemas, é lógico que é um ambiente que é cheio de desafio. Sim. Com muita dificuldade. Então, às vezes, a gente reconhece, teve muitas experiências negativas no decorrer, ainda mais que veio a pandemia e tudo. Mas, quando a gente pega a UPA que a gente tem hoje, a maneira que está recebendo o paciente, olha, eu falo que nós estamos passando por um momento que está muito melhor do que dos outros anos. Que bom. E eu falo também o seguinte, compara a nossa UPA com outras cidades do mesmo número de habitantes. Sai aqui da nossa cidade e vai visitar qualquer cidade aí de 120 mil habitantes para ver hoje que tem. Por que eu estou falando tudo isso? Eu tive esses dias lá agora com a Tereza para a gente visitar, né, esse... Fast Track, é esse nome em inglês, mas o fato é o seguinte, o paciente fica ali esperando, a médica atendendo, coisa simples, não tem nada de muito luxo, mas recebendo com dignidade, o médico esperou, às vezes o paciente sai, já tem um servidor nosso ali, de imediato, com a farmacinha já entregando um remédio. Aonde que acontece isso? Quem tem plano particular, ele já é atendido e já tem até um remédiozinho para receber. Então, assim, e às vezes quem nunca foi na UPA, quem nunca foi no hospital, às vezes ele vai até falar, uma vez me falou que foi mal atendido, ele acha que a saúde não está legal. Mas quando a gente pega hoje, eu tenho, junto com a Tereza, nós conseguimos comprovar por dados, números e a própria percepção de quem usa. Teve fila de cirurgia que nós zeramos. Nós estamos fazendo cirurgias assim em algumas especialidades que pode juntar 20 anos talvez aí para trás que não dá o que está fazendo em 2 anos, tá entendendo? Então isso aí é muito interessante e tem que ser divulgado sim. E eu preciso que a dona Helena, igual minha mãe lá do bairro Amorim, mesmo ela não utilizando, porque às vezes graças a Deus ali está com a saúde igual um coco, mas ela precisa ficar sabendo. Exato. Isso é importante. Isso é muito bom, Renato, porque essa observação que você faz, a gente sempre, talvez seria até a nossa última pergunta, né, Valmir, de falar, e a saúde de Araguari vai bem? Você relata aí coisas importantes, mas tem umas coisas assim que intrigam na saúde. PSF do bairro Milênio. Ali foi complicado, daqui, dali, daqui. O PSF do bairro Milênio, como é que tá? Vai ter atendimento agora? O pessoal deve estar assim, todo mundo perguntando, né? Que dia que vai ser a inauguração? Que dia que vai ser a inauguração? Como é que é? O Rafael fez um calendário de inauguração ali que eu acabei de marcar uma reunião com o secretário. Não pode esse horário não, prefeito. Tem a inauguração da creche então, lá nós não poderíamos fazer essa entrevista sobre saúde, Grepe, Renato, sem falar da inauguração, que dia que vai ser o atendimento, como é que vai ser. Eu queria que vocês dois falassem sobre isso. O atendimento já está sendo, né, prefeito? A gente já começou com a primeira equipe, então a unidade já está em funcionamento, mesmo ainda não estando oficialmente inaugurada. Então a população do bairro Milênio já está sendo cadastrada pelos ACS, nós já temos médicos atendendo na unidade e a unidade já está em pleno funcionamento. Falta agora só o prefeito ir lá e encerrar a placa de inauguração. Vamos inaugurar aí nos próximos dias. Ainda sobre o assunto, secretária, eu pergunto o seguinte, essa questão
questão de o cidadão, ele já está consciente que nem tudo é na UPA. Porque eles reclamavam o seguinte, mas vou na UBS, não tem médico. Hoje está capacitada para atender todo mundo lá no próprio bairro, secretária? Está sim, hoje nós temos médicos em todas as nossas unidades de saúde, algumas unidades até com mais de um médico para poder atender. E hoje nós temos também a estratégia da UBS Ferroviários, que fica ao lado da UPA, que é para quando um médico tira férias, tem falta ou alguma intercorrência na unidade básica dele, ele pode procurar a unidade do Ferroviários para ser atendido. Mas hoje a grande maioria da população já sabe, mas a gente sabe que segunda-feira, né, depois de um domingão, às vezes precisa de um atestado, uma coisinha assim, a gente acaba tendo um movimento maior na unidade de pronto atendimento. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem uma estrutura muito fortalecida, né, muito capilarizada e agora também com diversas reformas que foram feitas nas unidades de saúde e também com médicos. O prefeito tem feito um movimento muito grande aí de contratação dos profissionais, né, prefeito? A gente fez convocação de diversos concursados para que eles tomassem posse e pudessem auxiliar aí nas estratégias da saúde. Silvio, sei que o tempo aí urge, né? A gente já está ali em cima. Mas eu aproveitando que a oportunidade vocês me permitem, todo mundo que está nos escutando aí, tem hora que é interessante. Vamos fazer um exercício aí. Quem está nos escutando, vamos lá. Todo mundo voltando à memória ali em 2020. Né? Imagina, igual hoje na internet, você quer ver como que era a cidade 2020, você vai lá no Google Maps. Vamos voltar a memória lá. Agora, a gente colocando hoje. Você tem noção que aquele mesmo prédio daquela UPA de 2020, olha aquele prédio, é aquilo que a gente tinha para urgência e emergência. Agora olha a UPA hoje, ampliada, com mais de 800 metros quadrados, que inclusive foi uma baita de uma parceria com a IMEPAC, que naquele momento ele estava capitaneada ali pelo Zé Júlio. Aí você tem essa UPA ampliada a 800 metros quadrados. Aí você tem a UBS dos Ferroviários do lado hoje. Sim. Vai lá nela, vai lá para ver se ela está vazia. Todo momento sendo utilizado. Eu estive hoje no hospital. Então quer dizer que tem demais. Aí eu vou te falar do Padre Júlio, que eu até brinquei com o Riberto, ele me mandou por a mesa, eu fico muito feliz, ele fica feliz também, lógico, a Tereza, recebendo uma carta de agradecimento, tudo. Mas você tem noção que antes a gente só tinha aquela UPA lá, agora nós temos uma UPA ampliada com 800 metros quadrados, nós temos a UBS dos Ferroviários, que está sendo utilizada a todo momento que você passa lá de dia, a todo momento ela está cheia. Inclusive, para quando tem aquelas crises que é normais da dengue, ela está ali, ó, todo vapor. Aí você tem um hospital Padre Júlio, que você chega lá agora, esse brinquedo deve estar com os 40 leitos cheios. Imagina onde que essa turma estava antes, há 4 anos atrás. E mais os 200 leitos do Sagrada. Exatamente. Quando eu falo isso, porque é o seguinte, você pega ali o Sagrado, é que ele está de vento em polpa nas cirurgias eletivas, urgência, emergência e tudo. Mas só essa porta de entrada, que seria a UPA, né? Você só tinha aquilo ali. Agora, tá tudo cheio, porque os pacientes que estão ali no Padre Júlio, ou ele está num pós-operatório, ou ele está esperando uma cirurgia no Sagrada, na Santa Casa, e aí vai. E o número de cirurgias que está sendo feito, porque eu até brinco, virou ali virou uma linha de produção na cirurgia ali junto com o Sagrado agora, e acabou que foi bom para todo mundo, que acabou que a Santa Casa também otimizou o trabalho dela. Então, assim, não tem como não enxergar o que nós temos hoje, que é muito melhor na nossa saúde do que era 4 anos atrás. E aí, finalizando, é trabalho de muitas pessoas, né? Que bom. Renato, uma das coisas, você esteve aqui recentemente com a secretária de Educação, a nossa querida Cristiane Nelly. E na educação a gente vê o o trabalho que é feito, né? Tanta coisa maravilhosa, principalmente questão do aluno, o atendimento àqueles alunos que precisam de um atendimento especializado. E na saúde, como é que tá? Tem algum programa para crianças neurodivergentes? Como é que tá isso? Tem algum projeto, alguma coisa nesse sentido também, Tereza e Renato? Olha, eu já vou passar para a Tereza, que ela fala com muita propriedade com esse assunto, até pela própria experiência de vida dela, mas assim, antes eu preciso fazer uma menção aqui elogiosa, uma referência elogiosa para a Tereza
e para a Cristiane, porque elas trabalham em sintonia, com afinco, a despeito de longe de qualquer vaidade, porque secretária de Educação, secretária de Saúde, e as duas, viu, Teresa, vocês estão de parabéns pelo que vocês vêm fazendo e as conquistas que elas vêm alcançando, porque com as crianças neurodivergentes você tem um trabalho multidisciplinar, multissetorial, que seja na saúde, que seja na educação. E assim, não tem pessoas hoje no município de Araguari que trata essa situação com tanta sensibilidade e com vontade de acertar, igual a Cristiane e a Tereza. Só para a gente fechar praticamente, né, Silvio, deixa eu perguntar para a secretária. Secretária, a questão de filas, a gente tinha aí por muitos anos, né, fila de 2, 3 anos. Hoje, essas filas acabaram, secretária, agora com a chegada do Hospital Sagrada Família, principalmente? A grande maioria delas, sim, Valmir. A gente tem um volume muito grande cirúrgico, como o prefeito falou, tanto na Santa Casa como no HUSF. É óbvio que o potencial cirúrgico do HUSF ele é muito maior do que o Sagrada, e hoje nós temos cerca de 11 filas praticamente sem pacientes, né? Que são as cirurgias ginecológicas, cirurgias gerais, cateterismo, angioplastia. Então a gente tem uma série de filas que já foram zeradas, uma série de filas que estão em grande movimentação, e quanto mais a gente faz, mais pacientes surgem, né? Então, ano passado, e eu até brinquei no dia do lançamento do projeto das crianças, nós tínhamos no ano de 2024, 4.000 pacientes de oftalmo, prefeito, precisando de uma consulta. Nós investimos no ano passado 4.000 pacientes. Nós investimos 5.800.000 em consultas oftalmológicas, tanto dentro da policlínica, como principalmente no Sagrada Família, que tem um robusto arsenal aí para a parte de oftalmologia. Também com o ambulatório lá, né? E também com o ambulatório da IMEPAC. E nesse quesito aí da oftalmo, hoje, se a gente for olhar, a fila cirúrgica tem 5.300 pacientes aguardando. É uma demanda que não existia, e, como o prefeito falou, muitas vezes o paciente que era do privado, que ia ter que pagar por uma consulta, como hoje ele tem acesso, ele acaba migrando para o SUS e sendo atendido, e atendido com muita qualidade no SUS. E o projeto que você perguntou, Silvio, vem nessa mesma toada, né? Como a gente fez uma movimentação muito grande aí em parceria com os hospitais para a parte cirúrgica, nós, junto com a Cristiane Neri, a gente vem trabalhando muito em equipe, como o prefeito falou, e ela, dentro das questões da educação, formatou a questão do credenciamento da educação, e nós formatamos em conjunto um grande credenciamento para a saúde, para poder atender as nossas crianças neurodivergentes com profissionais altamente capacitados. A gente tem isso disponível dentro do município? Não, nós não temos. Então, nós credenciamos as clínicas particulares aqui da região para atender as nossas crianças do SUS, junto com as mães que têm condição de pagar uma consulta para o seu filho. Isso é fantástico. Muito interessante. Isso é muito interessante. Tá vendo? Por exemplo, quando eu falei da parceria com a educação, né, o Renato até ressaltou aqui e até parabenizou o trabalho de vocês duas, é porque esse trabalho integrado, isso daí é fantástico. E o que você coloca aqui agora para nós, né, Valmir, de até mesmo uma clínica particular, né? Porque você convive com isso, você sabe da importância que é. E esse olhar atento e carinhoso seu enquanto mãe, secretária, e esse olhar cirúrgico que o prefeito, a expertise dele é fantástica nesse sentido, né, prefeito? Exatamente. Silvio, aproveitando a oportunidade aqui, a gente precisa também fazer chegar na nossa população o seguinte, o quanto que é importante também quando, como cidadão, a gente falar e vota. O que eu vou falar aqui talvez pode até dar problema para os deputados com o ciúme que vai causar nas outras cidades. Mas eu duvido que tenha uma cidade no estado de Minas que teve uma luta tão aguerrida para conseguir os recursos que conseguiram, igual o deputado Zé Vitor e o deputado Dorgal conseguiu para a gente colocar nesse Senado de Araguari. Não vai causar ciúme em outras cidades, porque as cidades aqui do entorno também estão se dando muito bem e a saúde está sendo impactada com a gestão que eles fizeram para conseguir para a gente, e prova disso, o deputado Dorgal, todo mundo sabe, porque ele faz parte, junto com o Zé Júlio, lá da construção do Sagrada Família.
É lógico que quando eu falo que pode dar problema, é que vai dar ciúme, porque agora eles têm uma responsabilidade no estado de Minas todo que eles estão trabalhando. Mas aqui para nossa região, tem que ser lembrado do trabalho que fez, está lá o Zé Vitor na comissão de saúde, pô, isso porque às vezes a gente não tem noção, nem eu tinha quando fazia parte da política, o quanto que isso é importante para a cidade de origem dele, que daí as coisas ficam, as portas ficam muito mais amplas e abertas, né? E o deputado Dorgal também, com o próprio hospital, quando ele chega para conversar, é diferente, ele sabe tratar com o assunto e sabe que precisa mesmo, e o impacto que está ocorrendo não é nível Araguari, é nível Triângulo Mineiro, né? E cidades até do norte de Minas já vieram, estão sendo atendidas em algumas cirurgias aqui com o Hospital Sagrada Família. Bom, na verdade, a gente iria atender o pessoal que tem feito pergunta aqui por telefone, com a gente, muitas perguntas, mas o tempo realmente não permite tudo isso, tá? Mas eu só quero aqui praticamente fechar com a secretária, fazer a pergunta o seguinte: vamos cuidar um pouquinho dos animaizinhos também, né? Eu tenho informação, secretária, que a vacinação antirrábica vai acontecer de casa em casa. É isso mesmo, secretária? Esse é o projeto? Na verdade, a gente tem diversos pontos esparramados pelo município inteiro. Além de casa em casa? Além de casa em casa, a gente tem diversos pontos esparramados, né? Então já foi divulgado o calendário da vacinação com os pontos onde as nossas equipes da zoonoses vão estar para poder fazer a vacinação. Lembrando que a vacinação antirrábica ela é extremamente importante e esse ano nós tivemos também uma grande participação aí, junto com a vereadora Débora Dal, né, que também é presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, com a vacinação dos cães e dos gatos, né, que ocorreu lá no Parque de Exposição. Então, é outro trabalho que é feito pela Secretaria de Saúde, que é a proteção animal. Fica a sugestão aí para o próximo programa. Então, ou no próximo ou no outro, a gente fazer o próximo programa do PET. Vamos? Sobre os gatinhos, cachorros. Vamos? Daí a gente também chama a Débora para estar com a gente, mas a Tereza tem que estar com a gente, né, Tereza? Que envolve saúde, mas a gente vai falar. Se o pessoal quiser ir, eles deixam nas redes sociais, daí a gente vai fazer o próximo programa falando só sobre os nossos pets, o que a gente pode fazer. Tem muita coisa, igual eu falo, tem sim muita coisa para avançar. Concordo e pego na mão junto com a nossa população que nós temos muita coisa para avançar. Mas ao mesmo tempo também eu convido a todo mundo colocar na memória como que era 4 anos atrás. Né? Hoje nós temos o canil ampliado, temos o próprio gatil lá, mas se Deus quiser vamos avançar mais ainda. Isso é muito importante, prefeito, e a gente queria aqui também parabenizar o nosso secretário de comunicação, que tem viabilizado esses programas aqui conosco. Eu acho que a cidade, se a gente pegar e for fazer uma revista, Tereza, desde o primeiro programa desse projeto, das quartas-feiras aqui, acho que a cidade, ela viu uma outra cidade. Né, teve a oportunidade, o prefeito de falar, o secretário de falar, então e vem outros. Lembrando bem que a gente vai tocar isso agora no mês de agosto, que é o mês do aniversário da cidade também. Então parabenizar o secretário, parabenizar o nosso querido prefeito municipal, todo o seu secretariado, né? E nós estamos aqui, a Mais FM, o programa do Valmir, o Silvio, o Edivar, o Matheus e companhia, né, Valmir? Para dar esse respaldo e para dar essa informação que é tão importante para a cidade no momento desse, porque hoje a gente viu cada das coisas aqui, viu, Valmir, que é muito bom, né? E a gente ainda teve assunto para deixar de falar, queria saber sobre ortopedia também, mas rapaz, já é quase 8h30 da noite, né, Valmir? É verdade. Infelizmente, o nosso tempo a gente tem que seguir, né? Prefeito, o senhor tem alguma coisa para colocar? Vamos dar um minutinho ainda para o senhor. Vamos lá. Eu quero agradecer pela oportunidade. Um abraço aí para nossa população e por estar nos ouvindo. E vamos estar aí agora também no mês de agosto junto com vocês. E vamos nos ajudar também a divulgar no aniversário da nossa cidade, show do Vitor e Léo. Quero todo mundo lá. Vamos bater recorde de público para todo mundo festejar o aniversário da nossa cidade. Ok. Secretária, alguma coisa a mais? Eu gostaria de agradecer a entrevista, dizer que nós estamos sempre à disposição e aproveitar para lembrar a população, amanhã à tarde nós estaremos com uma atividade de treinamento dentro da Secretaria Municipal de Saúde para poder acolher
melhor a nossa população. Então, as nossas unidades de saúde amanhã estarão fechadas na parte da tarde e retornarão ao atendimento mais capacitada na sexta-feira pela manhã. Ok, obrigado pelas presenças. Muito obrigado. Então, Silvio, eu estou vendo aqui tantas perguntas chegando para o nosso programa, mas infelizmente o tempo é curto, não é? Não dá para atender todo mundo, né, Silvio? Infelizmente não dá. Mas nós vamos fazer um programa, quem sabe, um dia um pouco maior, que a gente possa botar o ouvinte também para perguntar, para questionar algumas situações da nossa Prefeitura de Araguari, principalmente com respeito a esse assunto de hoje, que é a questão saúde. Agradecer a presença do prefeito, do secretário também de comunicação, Rafael Guedes, e a Tereza Griepe, porque hoje foi um dia muito importante nesse bom papo de saúde aqui no nosso programa, tá bom? A gente vai embora, né, Silvio? Vamos ter que ir embora, né? Rapaz, se deixar aqui, eu, Renata, a Tereza, você, nós vamos falar a noite toda. Prefeito, mais uma vez, obrigado por isso. Acho que esse projeto é inovador, Tereza. Cada dia que vem aqui uma equipe da Prefeitura, juntamente com o prefeito, ou até mesmo sem ele, como já aconteceu, a gente vê essa importância, o tanto que a comunicação é vital e essencial para uma gestão que quer se colocar cada vez mais ao lado do povo e cuidar com carinho da nossa gente. Pessoal, amanhã nós estamos de volta.